Como é que é uma cirurgia normal? A pessoa olha a olho nu a lesão, né? E ela desenha uma margem que ela julga ser suficiente, né? Quando a gente vai e refina isso, e aí pega o dermatoscópio, que é aquela lupa especial, que aumenta em até 10 vezes, tem luz polarizada, tem uma série de características que eu consigo enxergar nível celular da lesão, eu consigo ver minúcias, né, dessa lesão, de contorno, de extensão, que com o olho nu eu não conseguiria. Né? Então, quando eu vou para uma cirurgia com demarcação guiada por dermatoscopia, então eu pego o meu dermatoscópio e eu circundo a lesão precisamente onde ela está. Aí eu vou lá, tiro aquela margem de 1 milímetro, então a chance de quando eu tirar aquela margem, já ter margens livres, é muito grande, né? Porque eu não estou fazendo a olho nu, não estou inventando uma lesão imaginária, né? Eu estou enxergando a lesão propriamente dito. Entendi. E isso é tão verdade que teve um outro caso que eu fiz, que eu sempre conto, que era uma senhora, 90 anos, com uma lesão mal delimitada na região aqui da bochecha, né? E ela foi para uma cirurgia, né? E aí, na hora da demarcação, ela tinha a lesão aqui. Mas eu peguei o dermatoscópio e olhei e a gente consegue diferenciar algumas coisas, né? O que é uma área de ceratose actínica, que não é um câncer, mas é uma lesão pré-maligna, mas que não precisa ser tirada com cirurgia necessariamente. O que é uma lesão, né, francamente tumoral. E do todo da lesão da paciente, o que correspondia mesmo ao tumor ali, olhando, era mais ou menos 50% daquela lesão que ela tinha. Então eu tirei a lesão, vi por técnica micrográfica, né? Então, tirei a lesão, fiz a margem, congelei, margens livres. Ou seja, utilizando a técnica de demarcação por dermatoscopia, eu já poupei 50% da lesão, né? Que depois ela foi tratar com outro tratamento clínico, né? Com crioterapia. E o fato de eu ter utilizado uma técnica micrográfica, né? Com mapeamento micrográfico ali, me propiciou tirar uma margem de 2 milímetros, ao invés de tirar 6, 8. Né? Então, de toda a lesão que ela tinha, que ela ia ter que ser retirada, a lesão inteira, com uma margem grande, que eu ia precisar de um retalho de fechamento numa paciente de 90 anos, né? Que tem a pele frágil, tem a pele, né, muito mais propensa à infecção, ela tinha uma série de comorbidades. Eu consegui tirar só a lesão, tratei o tumor, né? E consegui fazer um fechamento primário. Esse paciente foi embora depois da cirurgia, acordou da anestesia e foi para casa, né? Olha só. Então, esse tipo de situação é muito emblemático, né? Do benefício da utilização dessas tecnologias, né? Em cirurgia oncodermatológica. Então, a gente consegue ser muito mais econômico e muito mais resolutivo, diminuindo a morbidade de um procedimento cirúrgico de forma muito, muito grande, né? Então, mas quando a gente vai para a cirurgia do melanoma, né, agora mudando de cirurgia, onde a gente não utiliza a técnica micrográfica, por O não ter... melanoma é completamente Melanoma é diferente. outro mundo, né? Então é por isso que a gente tem tumores de pele melanoma e tumores de pele não melanoma. Então, o melanoma em si, a gente tem que fazer obrigatoriamente a cirurgia em 2 tempos, né? Sempre. Se a gente fizer qualquer coisa diferente disso, eu vou estar queimando etapas e a chance de eu errar é muito grande. Diferente dos tumores não melanoma, onde se eu tiver um equívoco, né, na condução dessa terapêutica ali, se eu era para fazer a biópsia e não fiz, o prejuízo para o paciente, se houver, é muito pequeno, uma coisa local, né? Tirei 1 centímetro a mais, tirei 1 centímetro a menos. Claro que isso pode fazer muita diferença dependendo do caso. Mas no melanoma isso pode custar a vida, né? Então a diferença é gritante. Então como é que funciona? O paciente tem uma pinta diferente, né? E aí ele foi para avaliação, se fez a dermatoscopia, se viu todas as características dermatoscópicas dessa lesão, né, que são inúmeras. E aí eu aventei a possibilidade de um melanoma, tá? A partir dali eu vou para uma biópsia, né, igual a gente fez lá no outro cenário, do tumor não melanoma. Só que essa biópsia vai ser uma biópsia excisional, ou seja, eu vou tirar toda a lesão. A não ser em situações muito particulares, onde a lesão é muito grande, né, envolve uma área nobre do rosto, eu posso substituir essa biópsia, né, por uma biópsia incisional, ou seja, tirar só um pedacinho, mas via de regra a gente tira toda a lesão. Tira a lesão e deixa quieto, não faz mais nada. Não faz retalho, não faz enxerto. Se der para fechar primário,
borda com borda, fecha a borda com borda, né? Respeitando as características que a gente tem que ter para o melanoma, para não alterar outras coisas que vão ser importantes para mim depois, né? Se eu não consigo fechar, deixa aberto, Como assim, deixa eu ver? sem aflição. Deixa para cicatrizar de dentro para fora, que a gente chama. Fica a ferida aberta e o paciente vai fazendo curativo, né? Sério? Sim. E isso é muito importante por vários motivos, né? Então, eu fiz a biópsia, vai para o diagnóstico, né? Eu tirei a lesão, vai para análise. Lá na análise vai ser feito o diagnóstico do tipo, do subtipo e de alguns outros fatores que a gente precisa identificar numa biópsia de melanoma para poder classificar o risco dele, né? Então, vai vir para mim lá, é melanoma? Sim. Melanoma de que tipo, né? Aqui tem que ter nome, sobrenome, endereço, nome do pai e da mãe. Então, é um melanoma, sim. Que tipo de melanoma? Ah, é um melanoma nodular? É um melanoma... um melanoma lentiginoso? Enfim, tem vários tipos, né? Uhum. Quantas mitoses tem por campo? 1, 2, 0, 10? Isso muda, né? Tem ulceração? Não tem ulceração. Mas o fator principal que a gente precisa saber é o Breslow, ou seja, a espessura, a profundidade. Quanto que ele infiltrou para baixo da pele. Ele é superficial, é in situ, ou ele já tem uma infiltração? Mas tu Porque tirando um pedacinho, tu consegue ter essa noção? eu tiro a lesão inteira, Ah, tá, tá? tá. Só que, claro, a gente está falando daqui de uma ordem de milímetros, né? Eu não vou ter um melanoma com Sim. 10 centímetros, né? Uhum. Então, vai ser até a gordura a gente tira, né? Via de regra, até a Mas gordurinha que como tem que embaixo é? da Ele pele. é... Eu fico pensando como ele é por dentro, assim, né? Uma mancha preta. Porque, tipo, como tu vai saber se tu puxou todo ele? A gente consegue enxergar, porque Ah, o tá. melanoma melanótico, que é a mancha escura, ele é Uhum. uma mancha escura, né? Existem outras variações do melanoma, que é o melanoma amelanótico, ou seja, nem todo melanoma é uma mancha preta. Isso é uma coisa importante. Pode ter lesões sem pigmento que são Nossa, melanoma. olha só. Tá? Então, mas a gente consegue enxergar na cirurgia macroscopicamente, né? Uhum. Eventualmente pode acontecer de eu tirar e vir lá margem comprometida. Aí Uhum. eu tenho que voltar, tira o resto. Isso é muito importante a gente esgotar essa fase de tirar toda a lesão antes de partir para o próximo passo, Uhum. que é a ampliação de margem, né? Por que isso é importante? Porque a ampliação de margens ela é baseada na espessura tumoral. Então eu sei que se o Breslow for de 0,1, eu vou ter que ampliar 0,5. Se o Breslow for de 1, eu vou ter que ampliar 2 centímetros. Né? Entendi. Então, baseado nesse Breslow, eu vou fazer o segundo passo cirúrgico, que é a ampliação de margens. Então, é importante eu saber, depois de analisar toda a ferida, qual que é a profundidade máxima. E é por isso que a gente não faz biópsia incisional. Porque muitas vezes eu faço uma biópsia incisional, eu tiro só um pedacinho, né? Veio lá, melanoma in situ, ou seja, superficial, sem problema, sem risco de metástase à distância, né? E aí, ótimo, eu vou lá, faço a minha ampliação de margem, o segundo tempo cirúrgico, né? Com doença ainda lá. Quando eu tiro isso e mando para análise, vem uma parte que o melanoma é invasivo. E teria que, me diria, né, que eu teria que ampliar em 1 centímetro, por exemplo. Só que daí eu já tirei, já reconstruí, já fiz tudo, e aí eu perdi a chance de tratar esse paciente. Até porque na cirurgia do melanoma existe uma outra coisa que a gente chama de pesquisa de linfonodo sentinela. Como ele tem um risco muito grande, né, de metástases, tanto regionais quanto metástases à distância, se espalhar, então, em algumas situações, e a gente consegue calcular esse risco baseado nas características da biópsia, qual é o risco desse paciente desenvolver uma metástase num gânglio, né? Quando esse risco é acima de 10%, obrigatoriamente eu tenho que pesquisar a cadeia dos gânglios para saber se já foi alguma raiz, né? De 5 a 10 a gente acaba, na maioria das vezes, indicando. Abaixo de 5% de risco, não precisa, né? Então, quando eu pego um melanoma que depois da biópsia excisional, tirei toda a lesão, analisei ela inteira, ela saiu completa, eu vou para o segundo tempo, né? Aí eu já vou com as coisas organizadas, eu já sei qual é o nome, qual é o sobrenome e qual o risco dessa lesão ter mandado uma raiz para frente, né? Se esse risco for baixo, como eu falei, abaixo de 5%, eu vou lá e vou só ampliar a margem. Só faço ampliação da margem baseada no Breslow, né? Na espessura, que pode ser de 0,5 até 2 centímetros. Fiz a ampliação da margem,
beleza, fechei, reconstruí, aí eu posso fazer o meu retalho, meu enxerto com tranquilidade, né? Que a gente não fez lá no começo, Uhum. eventualmente. Se esse paciente tiver um risco muito alto de metástase à distância, acima de 10%, em algumas situações de 5 a 10% a gente também considera, eu tenho que fazer um passo adicional, que é pesquisar o gânglio. Então, na hora da cirurgia da ampliação de margem, né, antes do paciente entrar no bloco cirúrgico, ele vai fazer um exame chamado linfoscintilografia, onde se injeta uma medicação radioativa, né, na borda da lesão, e esse remédio ele vai migrar para a primeira íngua que tiver no caminho. Olha E só que aí a gente interessante. consegue, na hora da cirurgia, faz a ampliação da margem, e aí com o auxílio de um aparelho especial, que se chama Gamma Probe, que ele capta essa radiação, a gente consegue identificar onde está essa íngua e tirar ela, só ela. Nossa. E aí isso vai para análise, né? Vai para biópsia. Então ali a gente consegue fazer uma coisa que é o tratamento e o estadiamento, né? Ou seja, classificar essa doença com muita precisão. Claro que antes disso eu fiz todos os exames do paciente, ou PET-CT mais ressonância de crânio, ou tomografia do corpo inteiro, para a gente ver se não tem nenhuma raiz, né? Antes de mais nada. Uhum. Se tiver, eu já mudo a minha conduta, né? Mas supondo que estava tudo bem, eu vou para essa etapa de cirurgia. Então, eu ampliei a margem, reconstruí e peguei o gângliozinho e mandei para análise. Esse gânglio veio sem doença. Resolvido o problema, acabou por ali. Tá? Nossa. Se o melanoma for, né, tiver uma espessura pequena. Uhum. Esse gânglio veio acometido. Então, lembra que a gente falou lá do TNM, né? Das características do tumor, dos linfonodos, das ínguas, né? Uhum. E se tinha raiz longe do tumor ou não. Sim. Então, se essa íngua vier acometida, a classificação da doença muda completamente. E esse paciente vai precisar, além da cirurgia, passar por outros tratamentos adicionais. Normalmente, imunoterapia. E aí, tem vários tipos de situações que têm que ser levadas em consideração. O primeiro, que o paciente muitas vezes tem liberação de um monte de coisa ruim ali por conta do tumor na corrente sanguínea, ele perde a fome, por exemplo. Então, ali, o paciente já não tem vontade de comer. Aí, o pouco que ele come, o tumor vai lá e suga tudo, né? O paciente vai desnutrindo, vai ficando caquético. Então, uma situação bem... É muito complexa, assim. Não, a gente pensa, mas é só uma bolinha, né? Então, não é só uma bolinha, na verdade. Uma bolinha viva, né?